Hoje é terça-feira, dia do quadro Animais na Cidade, com ele, Omar Russo e o Mazinho. Oi, Mazinho, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial a você, aos nossos amigos ouvintes e também aos internautas aí que estão nos acompanhando. Bom, hoje nós vamos falar sobre aquele caso que chamou a atenção em todo o Brasil, né, da escritora Rosane Murai, que foi atacada por 2 pitbulls lá no Rio de Janeiro, que ganhou as manchetes nacionais aí e gerou uma nova discussão, aliás, uma antiga discussão sobre responsabilidade, legislação, atendimento, defesa nesses casos e por aí nós vamos embora. Podemos ficar 2 dias aqui falando nesse sentido, né, Mazinho? Sem dúvida, Jorge. Esse caso agora que tomou repercussão nacional, ele é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Porque, bom, os ouvintes aí devem estar lembrando ou verificando alguma situação logo em sua memória que já conheceram de algum vizinho, de algum familiar, ou até mesmo consigo em relação a ser vítima, ou às vezes ter tido algum descuido e o cachorro ter saído da sua residência. Veja, Jorge, essa questão ela envolve grandes situações. Vamos lá, aquele cachorro sem raça definida, popular vira-lata. Não, mas Mazinho, ele sai do meu cercado, mas ele não ataca ninguém. E aí eu pergunto o seguinte, quando o motoqueiro passa, ele vai atrás da moto, será ou não? Quantos motoqueiros já caíram, inclusive, por conta disso? Já tiveram acidentes? Porque o cão tem esse instinto de persegui-lo, ficar latindo lateralmente, e de acordo com a velocidade do motoqueiro, ele até mesmo se atravessa na frente, e ali acaba gerando tanto, né, o dano ao animal, que vai sofrer essa colisão, como ao motoqueiro que vem ao chão, e o dano material e físico também. Então, isso já é uma consequência, ou seja, não é um animal que aparentemente ele vai te destroçar, ele vai te atacar com essa ação voraz de um pitbull, de um cão de alta agressividade, mas ele vai causar prejuízo, mesmo um cão sem raça definida, um cão ali que a princípio é dócil dentro do lar. E aí nos leva a essa primeira reflexão, Jorge, ou seja, peraí, o animal tem que estar solto na rua? Claro que não. Nos tempos atuais, Jorge, independente da raça desse animal, até porque talvez ele seja a vítima. Se é um animal muito dócil, se é um animal pequeno, um animal de frágil porte físico, ele pode ser a vítima. Ele pode acabar sendo atropelado, por exemplo. E isso já pegava na época do CPRAD, as pessoas ligando, né? Não era tão comum assim, mas tinha um outro caso da pessoa ligando, ela não tinha condições de arcar com as despesas daquele animal, ela sabe que ela fez errado, deixou o portão aberto, aquele animal acabou sendo atropelado, e aí a pessoa que atropelou infelizmente também não prestou socorro, ela foi embora, foi omissa, isso é um crime, mas já ocorreu, e aí ela ligava para nós para dizer que o animal estava abandonado e atropelado na frente da residência dela. Logo, num trabalho preliminar investigativo, a gente descobria que o animal era dela mesmo, que ela não tinha condições de arcar com as despesas. E aí, Jorge, nós chegamos nesses casos mais drásticos, esses casos realmente de animais como um pitbull, como outras raças que são correlatas nesse grau de agressividade. E aí o problema é muito difícil de sanar, muito difícil mesmo. Imagina a situação dessa escritora, já uma senhora de idade avançada, e aí é evidente, mesmo para quem está no pleno vigor da atividade física já é difícil. Imagina para uma senhora, por isso só que eu faço essa conotação, ou seja, a fragilidade fica mais evidente ainda no caso dela. E esses animais, Jorge, o grau de agressividade é até difícil de mensurar, porque depende muito da criação, de como é que ele vem sendo estimulado. Porque o pitbull já é uma raça que foi inventada pelo ser humano para exatamente vir para fins, sabe, de agressividade maior do que a média normal dos animais nesse porte, dos cães aí. E aí, muitas vezes, ele é estimulado desde pequeno exatamente a vir a ser um cão extremamente agressivo. Então, esse cão, quando ele está fora do seu domínio, quando ele está fora do seu tutor, e a primeira coisa que ele enxerga é pelo olfato, que o animal tem cerca de 6 vezes melhor do que nós, ele vai sentir um ambiente estranho, e aquele corpo em movimento é, evidentemente, o alvo que ele tem a atacar. E aí, a força que ele despende, de novo, mesmo nós, ou qualquer pessoa melhor do que nós, num pleno grau da sua rigidez física, ela vai rapidamente para o chão e o animal tende a realmente fazer ali, de alguma forma, um ataque, mínimo que seja, quando não de maior monta. No caso dessa senhora, inclusive, o braço literalmente foi retirado. Ela perdeu o braço. E aí pode perder a vida na sequência. Então, Jorge,
Quando chega nesse ponto, é difícil até falar o que fazer, porque não tem uma medida inicial, um receituário, um checklist do que promover. Não deveria ter acontecido isso. Deveria ter a tutela mais do que nunca de alguém responsável e de uma segurança dentro do lar para que realmente isso não ocorra. Porque o lar, inclusive, é lamentável. Quem olhar ali pela internet, verificar quais eram as condições, e por favor, aqui eu não estou fazendo julgamento de valor social, da pessoa ter mais ou menos condição, mas de responsabilidade. Se você se promove a ter um pitbull, e nesse caso era mais do que um, inclusive, e você não tem condições seguras de tê-lo, não tenha. Você não tem que ter. O cidadão tem que ter muita responsabilidade nisso aí. É uma questão clara, não é condição de vulnerabilidade social, de coitadinho nesse sentido. Muito pelo contrário, ele não tinha que ter esse tipo de animal, porque é um animal que tem que ter um cercamento que realmente seja possível mantê-lo sem correr riscos de qualquer situação que passe além do cercado, estimule ele à força e ele vai forçar a barra para poder acabar saindo. Porque não adianta dizer, não, mas Mazinho, o portão estava fechado. Que portão que você tinha? Qual era a segurança desse portão? Num simples impulso do animal que representa uma grande densidade óssea, física falando, ele conseguir abrir, isso não era a segurança que você poderia oferecer. Porque vai ter vários estímulos fora que ele vai de qualquer forma forçar para tentar sair. Uhum. E aí nós temos, nesse caso aqui, em Santa Catarina, a Lei 14.204, de 2007, veja, 2007, uma lei que já está aí há 14 anos, onde ela preconiza, Jorge, de forma muito clara, no seu artigo 4º, os proprietários e ou condutores, ou seja, quem está com o animal guardado dentro de casa ou mesmo passeando, de cães da raça Pitbull ou dela derivada, são responsáveis pelos danos que venham a ser causados pelo animal sob sua guarda, ficando sujeitos a sanções penais e legais existentes, além daquelas dispostas no artigo 5º desta lei. E aí, no artigo 5º aqui, vem exatamente a multa, que inicialmente aqui em Santa Catarina, Jorge, é de R$5.000. Ponto inicial assim na conversa. R$5.000 para qualquer problema que ele venha causar. Isso aqui, vamos lembrar, é um procedimento administrativo. Isso aqui é do governo. Não é, evidentemente, penal nem civil, que é o que o cidadão pode buscar ainda, né, na ordem judicial, para poder ter ali, né, evidentemente, também o seu direito resguardado, devido ao ressarcimento, na esfera civil e na esfera penal. Aqui é apenas a esfera administrativa. Como nós temos também, Jorge, a Lei Complementar número 1054 de 2016, que é da minha época do CEPREAD, nós que montamos, chamado Código do Bem-Estar Animal aqui em Blumenau, e que também tem atitude correlata nesse aspecto. A diferença é que em Blumenau, primeiro ainda se notifica, se faz todo um trabalho de prevenção, tentando evitar o mal pior, para que se acontecer o mal pior, aí venha realmente a multa. E aí um aspecto muito importante ainda nessa legislação aqui estadual, Jorge, que eu queria deixar bem claro em relação aí às pessoas, para elas entenderem o contexto dessa participação, é que elas são obrigadas a ter a focinheira. Esse tipo de animal ele não pode andar sem focinheira. Ele tem que estar com a focinheira. Respeito quem discorde, mas é lei, Jorge. E entendo também que não é o melhor para o animal no sentido do conforto adequado. Imagina, é literalmente uma estrutura que você vai ter aqui na cara do animal, onde vai evitar a mordedura. Esta é a famosa focinheira. Agora, você, enquanto tutor, você tem que saber, evidentemente, que o seu animal representa perigo. Então, não há o que discordar nesse sentido. Nós temos que cumprir. Porque, de repente, esse animal sai de perto de você por algum motivo, você perde a guia. E, Jorge, pasmem, na simples caminhada, a gente encontra animais ali no meio de tantos outros passeando sem a focinheira. Só num detalhe, um descuido mínimo, você está mesmo com ele na guia, mas ele virar para o lado, ele abocanha o primeiro que estiver ao lado dele. Porque ele tem no raio de atuação dele essa possibilidade. São muitos animais lado a lado. O que nos orgulha por um motivo, que a gente sempre olha e a caminhada cresce a cada novo evento, já passou há muito tempo, né? Das centenas, chegando a milhares de animais participantes, mas o perigo e o medo que nos dá exatamente pelo perigo que isso representa, pelo raio de atuação, onde você está ali mesmo com a guia, o animal ainda consegue, pelo curto espaço, disputar com outros animais e acabar agredindo. E aí, Jorge, te digo o seguinte,
Eliomar, na prática, o que acontece então? Na prática, a gente tem que adotar algumas situações, quando já há agressão ocorrendo, que são basicamente assim tentativas, porque nenhuma delas é definitiva. Então, uns detalhes. Quando o animal está no processo de mordedura mesmo, ali, que ele está naquele processo com a boca fechada, que aquilo equivale a algumas, sabe, praticamente uma tonelada, aquela boca fechada dele, erguer as patas traseiras, onde ele perde uma certa referência de chão. Então você ergue as duas patas traseiras dele, você pega meio que aqui na região do fêmur, você levanta o animal e ele tende a momentaneamente ficar um pouquinho perdido, então ele vai abrir. Quando ele abrir, você tem que puxá-lo. Mas, Mazinho, eu não vou ser mordido, eu que estou fazendo a manobra, não tem como garantir isso. E, geralmente quem vai fazer a manobra é alguém que já tem um pouquinho mais de conhecimento, mas não está inerte. O ideal é que você tivesse ali uma luva de proteção para você poder exatamente envolver o seu braço, se for necessário, nessa mordedura. É o que o adestrador usa, por exemplo. A boca dele, para não ter nenhum estrago no seu braço. Eu tenho uma cicatriz aqui de um atendimento que eu fiz exatamente nesse sentido. Ou seja, eu não tinha o preparo para aquele momento, mas eu tinha que agir. E aí o cão estava mordendo, no caso da briga de 2 cães, e aí naquele momento, até que quando o cão identifica que está me mordendo, ele para. Mas eu não tive outra saída. Eu estava sozinho e 2 cães se degladiando. E aí tentei separá-los. Quando eu consigo separar, a primeira ação, isso é normal, Jorge, quando o cão está ali naquela mordedura contínua, ele tá ali fechado, aquela boca. Quando ele vem exatamente para soltar, que ele perdeu a noção do espaço, ele vai por alguns minutos ali ainda tentar te morder, ou morder quem está à frente, porque ele está tentando novamente alcançar o objeto dele. E aí logo ele vai entender, mas demora um pouquinho, para perceber que ele não está mais mordendo aquele objeto que ele queria. Então ele me crava em mim e para. Só que esse crava em mim, na ocasião, eu tomei 4 pontos. Mas não tinha muito o que fazer, porque ele ia acabar com a orelha do outro animal. É aquele processo, alguns devem conhecer isso. Quando fecha a boca, pode ser qualquer parte do corpo, próximo passo ele vai começar a girar. Tal qual um crocodilo, o cachorro não é diferente. Principalmente esses mais agressivos. Eles tendem a girar a cabeça para ali tentar fazer exatamente a ruptura. E aí, nesse momento, o que você faz com que não aconteça? Você tenta contê-lo, primeiro, para não girar, e segundo, para aliviar essa mordedura, para ele abrir essa boca. Então, mas pega a mangueira. Primeiro que mangueira você não tem em qualquer lugar. E segundo que a mangueira também não é garantia de muita coisa, Jorge. Quando está muito atacado, quando a coisa está muito pesada, o cão ele já está num estado de transe, que a mangueira também, você pode chegar e jogar água no olho dele, que não é o que vai fazer ele soltar. Ele, se for o caso, ele fecha os olhos, mas ele mantém a mordedura ali daquela forma, porque ele quer completar a ação. Então é uma cena muito difícil mesmo. E aí você tenta dessa forma, de alguma... Claro, se tiver 2 pessoas, 3 pessoas, facilita. Agora, não é batendo no animal pura e simplesmente, você só vai machucá-lo e ele vai permanecer naquele estado, gera mais tensão ainda, a coisa vai ficando cada vez pior e não está resolvendo. Então, realmente, é o controle sobre o animal, tentar evitar ele fazer o movimento, principalmente circular, onde você mantém ele sob sua guarda, desestabilizando ele pelas patas traseiras, e se ainda não servir, literalmente, e aí até o Rafa aqui, conversando aqui nos bastidores, para mim que já fez essa técnica, e realmente é uma técnica que é usual, é meter a mão na boca do animal e tentar abri-la. Mas dificílimo, não vai se machucar? Quem vai fazer isso, cara? Né? Eu já fiz. Imagina num animal que você não conhece, ele tem que ter muita coragem, né? Muita coragem. É que na hora, Jorge, você tenta lidar com a vida. Você tenta literalmente fazer com que sobreviva. Eu peguei uma ocorrência uma vez pelo CEPREAD, foi das piores que eu já peguei. Era um pitbull que estava solto no Garcia, nós recebemos essa ocorrência, fomos ao encontro do pitbull, e aí nós tínhamos o cambão, tínhamos a luva de proteção para um funcionário em específico, que era o nosso funcionário principal nesse tipo de socorro. Encontramos ele perambulando, só que o detalhe, Jorge, quando encontramos ele, quem aparece? O segundo pitbull, que não tinha nada a ver com a ocorrência. Veio do nada. E o que ele veio? Direto atacar aquele pitbull ali. E aí os dois começaram a se degladiar. O que era uma ocorrência inicialmente já complexa de resgate desse pitbull, gerou um segundo problema. O segundo pitbull apareceu. E aí começaram os dois assim, se degladiar. Nossa Senhora. Aí foi, para terminar, literalmente foi abrir a boca de um deles, só que daí você tinha a luva para poder trabalhar isso. E aí quando você abre a boca, que é uma coisa quase
impossível, porque a pressão ela é muito forte, você segura os dois. Tem que separar os dois na mesma hora e já ia tentar um distanciamento para evitar que voltem a se atracar, porque senão as consequências podem ser terríveis. Pitbull também mata pitbull. Não é só a questão do ser humano. E isso foi criando, inclusive, Jorge, só para complementar, a questão das brigas entre os animais. Como tinha antigamente a briga de galo, existem ainda em locais clandestinos. Então, dizem que o Pitbull é uma criação americana, né, justamente para isso. Perfeito. Ele vem com o intuito exatamente de vir para atacar. Ele é criado para isso. Ele é uma junção de raças para poder chegar nesse modelo de agressividade. E aí serve para guarda, serve para tantas outras situações que as pessoas realmente compram, adquirem, exatamente para fins de segurança. Agora, esse é um outro ponto importante, inclusive essa própria lei, que eu citei anteriormente aqui, a 14.204/2007, ela veda a criação de pitbull em canis. Você não pode ter nem em canis a criação e nem inclusive de forma individual para comercialização. Ou seja, não é a estrutura adequada. E Jorge, infelizmente, canis clandestinos é o que nós mais temos. Isso acaba gerando uma grande demanda de mercado. As pessoas fazem dinheiro com a criação de filhotes. Lembro de um canil clandestino também, na época do CEPREAD, que nós, na época, fechamos, de pitbulls, onde era o pai, a mãe magrérrima, só osso e carne, literalmente, mas magrérrima mesmo, e eram 6 filhotes pequenos. Lindos, maravilhosos, mas 6 potenciais problemas quando crescessem. Eu me lembro da época que se alugava animais para fazer segurança em empresas, né? Tu lembra? Terminamos com isso aqui. Foi basicamente o final da minha gestão no CEPREAD, estava surgindo essa modalidade, e aí nós antecipamos, conseguimos a época... E animais de grande porte. De grande porte, conseguimos a época, colocarmos uma lei na Câmara de Vereadores, essa lei municipal vigorando, que hoje já não tem mais nem efeito, porque já não se faz mais aluguéis. Mas aí, Jorge, inicialmente caçamos o alvará, a empresa estava em Blumenau, o que a empresa fez? Foi para Indaial. Então não tinha mais como o município atuar sobre o alvará dela, e aí ela, tendo seus clientes em Blumenau, só mudou a sede para Indaial. E aí reforçou a necessidade, nós melhorarmos aquela lei, e na sequência melhoramos ela, e pudemos atuar então em cima dos clientes, multando os clientes, para que eles não tivessem mais a junção. Daí começou a pesar na balança. Porque o que era a vantagem do aluguel do cão? Era mais barato do que o ser humano fazer a vigilância física durante o final de semana. Então esse animal entrava na sexta-feira à tarde e a pessoa só ia olhar ele na segunda-feira, de manhã, quando ia buscá-lo para trazer novamente para a empresa. Ou seja, a própria empresa não fazia o monitoramento que deveria estar realizando. Então o animal ficava largado de sexta, final da tarde, até segunda, no início da manhã, 2 dias e meio, basicamente, com a água que fosse lá disponível, se virasse o pote, paciência, e com a ração que lá estava também, naqueles 2 dias, ficando lá daquela forma, pegando formiga, tendo todos os problemas ali que poderiam ocasionar, mas o objetivo era a locação. O proprietário da empresa não via o animal em momento nenhum, porque o animal chegava quando a empresa estava fechada, então ele chegava sexta-feira à noite, e a empresa retirava na segunda, logo nas primeiras horas da manhã, quando ainda ninguém chegasse para trabalhar, então não teria para o proprietário, para os funcionários, não teria problema, eles sequer visualizariam o animal em qualquer instante na empresa. Mas foi um outro capítulo triste, que graças a Deus conseguimos dar um passo antes que acontecesse uma proliferação, que é o que já estava começando a ocorrer. Me lembro de um caso aqui muito emblemático, Jorge, uma empresa aqui perto da Ponte dos Arcos, incomodou bastante, e ali foi bem difícil. E uma outra mega empresa que nós chegamos a multar, e depois ela na justiça, esse é o detalhe, né, como elas são hábeis nesse quesito, ela conseguiu derrubar a multa, porque não estava bem realmente, juridicamente, construído o mecanismo para proceder dessa forma. Mas erradicamos de Blumenau. Animais de grande porte e até de uma certa violência, né? Pitbull, Rottweiler, pastor alemão, em residências com crianças, hein? São confiáveis? Excelente pergunta, Jorge. A criança se cria junto com o animal, mas é seguro? Não. Não, eu sempre tive dúvida sobre isso. E falar nisso, só um detalhezinho. Uma vez fazer uma reportagem na TV Galega no Presídio, faz muitos anos isso, né? E aí o diretor lá disse para mim, vem cá, eu quero te apresentar 2 amiguinhos nossos. Cara, dá vontade de correr, cara. Parecia 2 bezerros, 2 cachorros, viu? Jorge, chegou um ponto, a polícia militar, ela prendeu um traficante em Blumenau,
me ligava de madrugada. Eleomar, pode vir aqui no socorrer e tal? Na verdade, o que era o socorrer? Havia um pitbull na residência, a residência fica vazia, e vai para onde esse pitbull? Vai para o CEPREAD. Então a gente fazia algumas operações assim, meio fora de contexto, literalmente. Sim. Pegando a tua, mas fundamentais, acima de tudo, não tinha saída. Animais de grande porte e de uma certa violência, né, pelo porte, com crianças em casa. Terrível. Eu não recomendo de forma nenhuma. E olha, não sou nada contra esses animais, por favor, quero que entendam que só estou aqui alertando e tentando evitar o mal pior. Por quê? Esse tipo de animal, Jorge, e aqui nós tínhamos muita cultura do pastor alemão antigamente. O pastor alemão Sim. era o cachorro xodó das famílias. Mas veja... Até pelo adestramento dele, né, de uma certa facilidade. Exato. Agora, cada vez mais, Jorge, fica comprovado que esses animais têm menos tolerância. Ou seja, eles se dão bem com os adultos, porque os adultos sabem respeitá-los dentro desse limite. Agora, não é aconselhado a ficar botando a mão na cara dele, a ficar puxando a bochecha dele, a ficar abraçando ele sem soltá-lo. Ele vai perder a paciência. E o problema é que, assim, todos os animais têm paciência, como nós também. Tem um certo limite. É que, vamos lá, um animal que é já dócil por natureza, a paciência dele vai ser o quê? Ele basicamente tentar se desvencilhar. A mordida dele dificilmente vai ocorrer. E mesmo que ocorra, vai ser mínima. Agora, pega um animal desse porte. O desvencilhar dele, no primeiro momento, vai ser a mordedura, não tenha dúvida, porque é o principal instrumento que ele utiliza já para poder sobreviver diante dos perigos que representam a ele. E aí, para uma criança, pode ser inclusive fatal. Vamos lá, o chow-chow, que é tão dócil no primeiro momento. O cão da língua azul, como as famílias, principalmente que têm mais poder econômico, adoram dar de presente para as crianças. E aí até a primeira mordedura. Porque esse cão mesmo, ele tem tolerância quase que zero nesse aspecto. E aí a criança vai lá, vai se envolver com ele, é um cão lindíssimo, ele vai crescendo, para o momento que ele cresce, o problema está ocasionado. E aí o que você encontra? Em loteamentos de grande padrão, esse cão abandonado, vagando pelas ruas, e esse mesmo morador que muitas vezes fez a aquisição, fez o investimento, ele vai ligar para você vir buscá-lo, porque esse cão está abandonado e representando perigo. Mas o perigo vem dentro do lar, ele sabe o que aconteceu. E é que quando for vender esse cão, não explicaram a história por completo. Infelizmente, muitas pessoas só querem o valor financeiro, monetário, fazer a venda, mas não explicam o que vai acontecer a longo prazo. E nem tão longo prazo, a médio prazo já, que o cão vai crescendo numa certa rapidez, e aí o que era filhote maravilhoso se torna um perigo em potencial dentro da própria residência, e o filho em si, a filha, que era para ter o presente, acaba virando a principal ameaça diante dessa situação. Todo cuidado é pouco, né, Mazinho? Antes de botar um animal dentro de casa, entenda ele, né? Exato. E, Jorge, para fechar, faça a prevenção. Naquele caso da escritora, a prefeitura lá de Saquarema não tomou providência cabível. O que acontece? Ligue para a ouvidoria, aqui no caso de Blumenau, 156, opção 2, bem-estar animal, e aí você peça o protocolo. Se você vê que teu vizinho tem um cachorro ali que representa perigo, que volta e meia, ele não precisa estar solto para deixar acontecer o pior. Você suspeita que ali possa acontecer o pior, se estiver já volta e meia solto pela rua, pior ainda, não perca tempo. Ligue para a ouvidoria, abra um protocolo, pegue esse protocolo e aguarde o retorno do CEPREAD, para que você possa ter esse monitoramento e que as autoridades estejam nitidamente atentas quanto a essa situação. Para que se amanhã acontecer o mal, infelizmente, mas que haja, evidentemente, também a responsabilização do órgão público, que tem sim essa incumbência de fazer esse monitoramento e evitar que esse problema ocorra. Então ele tem que ir lá notificar esse proprietário, mostrar ao proprietário que ele está atento. A denúncia pode, inclusive, ser anônima. E veja, mesmo que você se identifique, e eu acho que é fundamental para que o CEPREAD, se tenha mais dúvidas, possa indagá-lo sobre essas questões e ir lá com toda a propriedade para fazer acontecer. Porque o CEPREAD não pode, de forma alguma, ir lá te identificar. Não cabe a isso. Cabe sim evitar que o mal ocorra. Então vamos evitar, vamos trabalhar na prevenção para evitar, evidentemente, olha essa escritora agora, quer dizer, primeiro tem que agradecer pela vida, mas calcula você agora estar sem um braço, olha o problema que isso vai ocasionar para o resto da vida dela, sem contar, evidentemente, o abalo, né, emocional, que aí não dá nem para mensurar se isso um dia vai estar sanado ou não. Então, enfim, são questões dificílimas. E, recentemente, em São Paulo, inclusive, uma moça veio a óbito
pelo ataque de 3 cães pitbull na rua. Crianças, né? A gente já, enfim, infelizmente, então, vamos evitar, vamos auxiliar um ao outro e vamos tentar entender que isso aqui não é brincadeira. Olha, mais do que eu amo os animais, Jorge, sinceramente, olha, se tem um cara que é contra qualquer tipo de situação, a própria focinheira eu sei o quanto atrapalha, mas também sei o quanto a gente precisa preservar as pessoas, que nada tem a ver com isso, e infelizmente os bons pagam pelos maus. Tem tutor que não sabe o que está fazendo com um animal desse porte, e às vezes está aí passeando, querendo aparecer literalmente no jargão popular, né? Mostrando aí uma certa voracidade de um cão desse patamar, e a pessoa está aí se perdendo e talvez podendo ocasionar um problema seríssimo em todos os sentidos. Então, muita cautela e vamos aí tomar as medidas preventivas acima de tudo para evitar que o mal ocorra. É isso, Jorge. Um abraço, Mazinho. Obrigado, Jorge, Boa mais semana. uma vez. Um abraço muito especial a você, a todos os nossos amigos ouvintes, internautas. Um abraço muito especial. Eliomar Russi, o Mazinho com o quadro Animais na Cidade.